Olá, aqui é Pastor Mauro Clementino, titular da Terceira Igreja Batista em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós estamos no episódio de número 25 da série Jesus Cristo está voltando e gostaria de abordar um pouquinho hoje sobre o ceticismo. Jesus disse que à medida que o tempo passasse e o retorno dele se aproximasse, nós estaríamos vivendo com pessoas céticas, aquelas que ouvem, que veem, que participam, mas em nada creem. O que é mesmo o ceticismo? O ceticismo, como movimento filosófico, se iniciou por volta do ano 318 a 272 na Grécia, com um filósofo chamado Pirro. Ele se caracterizava por questionar, por duvidar sempre. Depois esse movimento se tornou em dois, o ceticismo relativo e o ceticismo absoluto. Os dois trouxeram coisas não muito boas, aliás, bem doentias para a fé cristã. Pois o ceticismo absoluto, ele questiona, o seu ponto central é questionar todos os fenômenos sem se permitir crer. Observe, sem se permitir crer. E o ceticismo relativo trouxe o relativismo. Você já deve ter ouvido em vários diálogos: mas isso é relativo. Mas isso é relativo. Quando isso é trazido para dentro da fé, ele praticamente aniquila. Não que a fé seja ingênua ou diminuta, mas o ceticismo, ele solapa o calcanhar, não permitindo a fé prevalecer. Aí está o seu mal. Mas vamos voltar ao texto de 2 Timóteo, no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo adverte o jovem pregador sobre isso. Ele diz assim no capítulo 3, depois do versículo 6 a 9, ele diz: estes homens são como velhos trapaceiros egípcios Janes e Jambres, que desafiaram a Moisés. Renegados da fé e enganados no pensamento, eles desafiam a própria verdade. Nada de bom vem desses impostores, um dia serão desmascarados, assim como o povo percebeu o engano dos egípcios. Preste atenção: renegados da fé e enganados no pensamento, eles desafiam a própria verdade. Nós estamos vivendo exatamente com pessoas com esse tipo de pensamento e com esse tipo de sentimento. Vamos voltar ao Velho Testamento para nós aprendermos uma lição. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, aquele povo viveu milagres e maravilhas diariamente. Ou você acha fácil alimentar quase 2 milhões de pessoas no deserto, em pleno deserto? Eles não tinham preocupação em semear, eles não tinham preocupação em colher, eles não tinham preocupação com a sua própria roupa, pois ela não envelhecia e não haveria onde comprar. Deus os susteve e os manteve durante 40 anos pelo deserto. Mas o que adiantou isso? Esse povo se tornou murmurador, esse povo se tornou revoltoso, contradizente contra Deus, e este povo, Deus jurou por si mesmo, não permitiria entrar na Terra Santa. Eles se tornaram céticos. É muito dolorido isso e muito difícil, e nós estamos vivendo isso. Eu vejo igrejas que fazem campanhas, correntes, o nome não vem ao caso, mas você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Gente que experimentou milagres na família, cura de filhos, cura da esposa, cura do esposo, gente que experimentou coisas tremendas, hoje estão céticas e se apresentam como desigrejados. Eu tenho pena dessas pessoas, pelo que vai ser cobrado deles e o que é que eles terão que dizer diante do tribunal do Senhor, pelo tanto que experimentaram,
pelo tanto que lhes foi dito ou lhes foi testemunhado e que lhes foi feito. E eles se apresentam como descrentes das coisas de Deus, descrentes das verdades de Deus. Para eles tudo é relativo. Para eles a mente já está em confusão, os seus pensamentos estão desconectados. O mais interessante, amados, é que Paulo disse que são inexcusáveis. Por quê? A história vem num crescendo e ela tem o seu próprio testemunho. Jesus Cristo se apresenta no livro de Apocalipse como sendo a testemunha, a fiel testemunha. Ou seja, no correr da história, a própria palavra de Deus, ela se justifica. Porque Deus não pode se contradizer, e ele disse, e no meio da história, no transcorrer da história, ele mesmo vem provando a sua própria palavra. Então, quem sou eu ou quem é você para desdizer, contradizer uma verdade dita ou um ato que foi testemunhado? E essas pessoas querem se colocar como podendo rebater o que Deus disse, ou podendo dizer ou contradizer a verdade que foi dita. E isso é muito perigoso, e a palavra de Deus diz que eles são renegados na fé e os seus pensamentos também não são mais embasados, tanto pelos dados históricos quanto pelo fundamento bíblico. E um apelo que eu faço para você não entrar no ceticismo: cuide da sua mente, onde você está alimentando os seus pensamentos, e cuide do seu coração. Não dê brechas para ninguém colocar qualquer dúvida entre você e Deus. Nós estamos vivendo uma época de um ceticismo terrível que tem destruído a fé de muita gente. Muita gente que começou bem, hoje se acha com o seu relativismo, com o seu ceticismo, colocando suas próprias dúvidas, enfim. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Cuide da sua fé, cuide dos seus pensamentos. E eu vou dizer principalmente aos estudantes: se você encontrar um professor que venha colocar a dúvida entre o que você conhece da palavra e os ensinos desse professor ou professora, fique com a Bíblia, fique com a palavra. Não há nenhum ensino neste mundo mais forte e mais poderoso do que a palavra de Deus. Você encontrar um suposto pastor ou mesmo apóstolo que venha colocar dúvidas na palavra de Deus, fique com a palavra. Não há nenhum conhecimento, seja religioso, espiritual, que for, ou de pastor ou de apóstolo, que seja maior do que a palavra. É a palavra de Deus que permanecerá. Fuja do ceticismo. Claro que você não é ingênuo para crer em qualquer coisa ou em qualquer coisa que alguém venha te dizer, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é bastante o suficiente para te manter na fé e não deixar que você fique titubeando de um lado para o outro. A palavra permanecerá. Lembre-se disso. Eu gostaria de, neste momento, orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por este irmão, por esta irmã, por este amigo que está ouvindo e assistindo a esse vídeo agora. Tire do seu coração qualquer dúvida ou seta que foi lançada. Tire da sua mente qualquer tipo de dúvida que foi lançado. Que esse irmão, esta irmã, opte por acreditar no Senhor. Opte por vivenciar a fé e não deixe que ninguém, por mais poderoso que seja no seu argumento ou mais poderosa que seja na sua artimanha, não tenha poder de tirar a semente da fé que um dia foi lançado neste coração. Eu oro pelo nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.